Uma coisa engraçada que eu vou terminar de contar para você é que quando eu cheguei na TV Paulista, não tinha ninguém. Nós conseguimos tinha a Cacilda Becker para fazer um teatro, o Silveira Sampaio foi fazer o programa dele, no domingo não tinha ninguém. Aí o Roberto Cotijal falou assim: você apresenta o programa de domingo? Então eu fui fazer o programa de domingo, que inicialmente chamava-se Clube dos Novos Valores. Era no horário do Silvio Santos. Pegava o começo até o final do domingo. E aí um dia o Roberto falou para mim: olha aqui, você quebrou esse galho aí, fez esse negócio todinho, sua função é outra, tem um cara chato aí que quer comprar o horário, um tal de Silvio Santos, então você cede o seu horário para ele. Eu cedi meu horário para o Silvio Santos. Que maravilha. Que troca maravilhosa, né? Eu só saiu um apresentador horroroso, que era eu, que não sabia nada, para o Silvio Santos é uma loucura, né? Porque ele tem uns momentos assim, essa coisa, a sacada de comprar o horário e vou fazer. Exatamente, exatamente. Ele ganha o baú da felicidade do Manuel de Nóbrega. O Silvio Santos, além de ser o maior apresentador que a televisão brasileira já teve, no gênero dele, né? É evidente que nós vemos aí Chacrinha, Faustão, pessoas diferentes, mas o tradicional, sim, o estilo tradicional, o nosso Silvio Santos é imbatível. Então o Silvio Santos comprou esse horário e foi ficando lá na Paulista. Quando a Globo comprou a Paulista, o Silvio Santos estava lá e ele ficou com o horário dele que tinha sido arrendado. Permaneceu com ele, porque não havia como tirar o Silvio Santos, porque inclusive ele foi importante para a TV Globo por duas razões. A primeira é que ele emprestava dinheiro para a gente pagar a folha, porque ele pagava o arrendamento, então ele adiantava o arrendamento de 3, 4 meses, às vezes de um ano, antecipava o arrendamento para a gente poder pagar o funcionário. Então o Silvio Santos emprestou muito dinheiro do Dr. Roberto Marinho. Que maravilha. Isso é uma coisa deliciosa. E a outra coisa engraçada é que havia um conflito. O conflito era que havia, você conhece isso magnificamente bem, que é essa parte toda de comercialização de veículos e tal. A Globo tinha duas pessoas vendendo na rua. O pessoal do comercial do Silvio Santos e o pessoal do comercial da Globo. Então a Globo era vendida por preços diferentes e diferentes negociações. Então o Silvio Santos só tinha um jeito, que a gente contratar o Silvio Santos, remunerar ele pelo preço fantástico, porque ele ganhava um dinheiro fantástico, e vender tudo. Ou ele passar a entregar a comercialização do programa dele para a TV Globo. Isso não foi viável, por isso é que houve o rompimento da Globo com o Silvio Santos. Mas o Silvio Santos prestou o serviço de emprestar dinheiro e ele foi basicamente o cara que deu o empurrão fundamental na Globo em São Paulo, porque nós tínhamos um alto-falante para chamar programas, para chamar tudo, a gente chamava tudo no domingo. Levava o pessoal da novela para o domingo, daí que começou esse negócio de levar gente para o programa. Levava para o domingo para o Silvio Santos promover a estreia, para falar. Então, nós devemos, de certa forma, o início da TV Globo em São Paulo ao Silvio Santos. Eu lembro bem do início da TV Globo em São Paulo, porque eu não estudava no Pais Leme, que ficava na Angélica, lá embaixo, Sim. Matava a aula feito louco. E um dos lugares que eu frequentava era a Casa Whisky, que tinha um sorvete maravilhoso em frente ali, a Marechal Deodoro, eu ia tomar sorvete que eles faziam de damasco, um pedaço de damasco. Casa Whisky era uma maravilha. Era uma coisa de louco, era um cara que teve uma ideia que funcionou. Ele fazia bons sorvetes, e todos os sorvetes dele, e vamos pensar que ele vendia sorvete para muita criança, tinha um golinho de uísque. Eu botava um esquinho no sorvete dele. Eu botava um esquinho para não tratar. Para dar você que é um amante de sorvete e um profundo conhecedor de sorvete. Um sorvetólogo profissional. Sorvetólogo, o primeiro e único sorvetólogo do Brasil. Fala que eu respeito muito essa sua opinião. Aí, Boni, eu tenho uma tese que o fato de você ter ido trabalhar numa agência de publicidade como a Lintas, que era uma agência competente, bem-sucedida na época, tinha particularmente a Unilever, né, que era muito grande. Exatamente, era uma agência da Unilever nesse momento, né? Tinha um grande profissional, que era o Rodolfo Lima Mares e tal. Eu tenho a tese de que essa tua primeira passagem para a publicidade faz com, quando você faz a TV Globo,
você sabe o que a publicidade e os publicitários precisam. Exatamente. E isso eu acho que viabiliza, por exemplo, a minha existência. Eu acho que isso aí foi fundamental, porque a Globo é produto de publicitários. Para você ter uma ideia, o Walter Clark saiu de agência para a Rádio Tamoio. Ele veio da publicidade. E nós sabíamos, todos nós, estamos naquele momento ali reunidos, o próprio Arce também veio de publicidade, nós sabíamos que nós tínhamos que criar um veículo de publicidade. Nós queríamos oferecer às agências, aos clientes, um espaço onde ela pudesse fazer a sua propaganda de qualidade, que pudesse atingir um público qualificado. Isso realmente, todo esse começo, esse miolo da questão nasceu realmente na Lintas. Você vai para Lintas por causa de dinheiro ou alguma outra coisa? Eu vou para a Lintas porque eu estava desempregado. Porque eu fui para o Canal 5, trabalhar com o Roberto Cotiel, que foi uma coisa que foi muito boa, que eu escolhi para fazer, porque eu pude exercitar uma opção de coisa lá. Mas não havia dinheiro. Então, havia clientes como a Masber, Casimira, ou então o Mapping, que tinha o Mapping Movietone, e tinha também Firestone. Então, quando você ia receber o seu salário no final do mês, e um corte de Casimira Masber, um pneu da Firestone, mas eu não tinha carro, um pneu da Firestone, ou então um vale de compra de R$500 para você comprar no Mapping. Então, ou seja, você era um pioneiro do Jaiminho no Pantanal. Exatamente. Que o Jaiminho Monjardim no Pantanal ele recebia em boi, uma coisa assim. Pioneiro. Então, mas isso aí era insuportável, porque eu precisava comparecer com alguma coisa em casa e tal. Em 1955, aí quando eu estava fazendo 20 anos, eu frequentava nesse momento, que eu estava lá com o Roberto Cotiel, muito o edifício da Rádio Bandeirantes, na Rua Paula Souza 182. Ali estava a RGE do Scatena. E o Roberto Cotiel, que me levou para a TV Paulista, ele era o diretor da Columbia, da CBS Records, aqui no Brasil. Então, de vez em quando, eu ia com o Roberto lá, no prédio da Bandeirantes, para conversar com os artistas, para assistir uma gravação de um cantor que estava sendo lançado pela Columbia. E aí eu fui apresentado ao Scatena, o Zé Scatena. E o Zé Scatena ia lá, me convidava para dar um dinheirinho, escrever uma contracapa de um disco, para tomar uma cervejinha, era o suficiente. E um dia o Scatena me disse assim, eu estava desempregado. Saí, não quis receber Casimira, nem pneu, nem passagem do Expresso Brasileiro, que eu tinha que vender aos sábados na porta da Rua Ipiranga, ali para ver se eu comprava um ônibus inteiro, que sabia que tinha procura, e aí eu ficava na porta, não tinha lugar, e eu vendia pelo dobro a passagem, para poder pagar. Vendia, eu bucava o Expresso Brasileiro. E aí o Scatena me disse o seguinte, olha, o Rodolfo Lima Martens, na Lintas, está procurando um profissional para trabalhar em publicidade, negócio de rádios e tal. Eu tinha dentro da minha cabeça, e pela minha passagem nos Diários Associados, um ódio imenso pelo anunciante. Porque adquiri com esse negócio da Sears, de ter que escrever um programa para vender um produto e que não podia escrever história nenhuma, a não ser aquela história que houvesse ali, eu odiava patrocinador. Eu ganhava um dinheirinho deles, mas tinha um horror. Eles para mim, se metiam no meu trabalho. A publicidade, ela na minha cabeça naquele momento, era inibidor da minha criação. Então eu falei, não vou trabalhar em publicidade, eu não gosto disso. Vai conversar com o Rodolfo Lima Martens. E eu fui conversar com o Rodolfo Lima Martens. Na primeira conversa, ela durou assim, era para durar uns 15 minutos, durou umas 3 horas. Ele começou a falar do conceito dele sobre publicidade, começou a falar para mim do conceito dele sobre televisão, eu comecei a contar para ele a minha experiência que eu tinha feito, e eu saí de lá contratado inicialmente como redator de publicidade para trabalhar na área da redação. Alguns meses depois,
o diretor do departamento de rádio e televisão saiu e o Rodolfo me colocou como chefe do departamento de rádio e televisão quando eu tinha 3 meses de agência. Foi uma oportunidade muito grande. Mas nasceu ali, com o Rodolfo Lima Martins, assim, vários conceitos importantes para mim. Não só conceitos relativos à televisão e relativos à publicidade, mas conceitos de vida. Foi uma coisa assim, muito importante, foi um impacto para mim. Eu descobri que estava vivo, eu descobri que eu tinha nascido, eu descobri que eu pensava, descobri que eu era gente. Naquele tempo eu estava vivendo como se eu fosse um imortal à procura de alguma coisa. Eu era um garotão, nunca fui maluco e nunca fui irresponsável, mas era uma pessoa que não tinha noção ainda de nada. Então eu fui, a primeira coisa que o Rodolfo me fez fazer foi estudar. Você vai continuar trabalhando, você vai estudar e depois você vai ler. Você tem, sem cultura não há nem televisão e nem publicidade. Então, foram alguns conselhos que o Rodolfo me deu que me levaram a isso. E eu me apaixonei pela publicidade. Me apaixonei totalmente pela publicidade e comecei, ninguém mais no Brasil sabe do que isso, o prazer que dá você fazer alguma coisa que dá certo. Alguma coisa que você... Maluco, né? Que o público responde para aquilo que você criou. Então era uma delícia. Então eu tive a oportunidade de fazer uma opção de coisa e com essa idade, ver a repercussão, ver as pessoas às vezes cantando na rua um jingle que você fez. Sim, é uma loucura. Isso aí é um prazer imenso, né? Desfrutável por algumas pessoas. Um gênio como você certamente teve vários momentos para isso aí. Mas eu percebi imediatamente que o retorno do público era mais importante até do que o retorno do cliente. Porque o cliente, você tinha a medição do seu trabalho pelo resultado de vendas. E é de um período, Boni, que já existiam as redes sociais, só não tinha tecnologia. Não tinha tecnologia. Mas exatamente. as pessoas reproduzindo uma campanha nas ruas, você transformar o consumidor em mídia gratuita é maravilhoso. Né? Vou contar uma coisa engraçada para você. Desse tipo, realmente a rede social pode ser usada de várias maneiras. Eu usava uma rede social sozinho, eu mesmo. Mas a gente tinha aqui, de vez em quando, vinha aqui para o Rio de Janeiro para fazer uma inspeção de mídia, para visitar as rádios e tal. E um dia o cliente, que era o João Peter Somerville, ele veio aqui para o Rio, mas ele ficou no hotel em Copacabana, e nós ficávamos no Hotel Guanabara, no centro da cidade, que era perto da Rádio Marinho Veiga e da Rádio Nacional. Ficamos lá. Mas eu resolvi naquele momento, com o Edmilson Viana Moura, que era um redator, nós pegamos um dinheirinho nosso e vamos ficar no Copacabana também. E alugamos um quarto no Copacabana. E nós não sabíamos onde ia ficar o João Peter Somerville, mas nós fomos para o Ouro Verde. E ele estava no Ouro Verde hospedado. Mas nós não poderíamos, pelas regras da companhia, estar no mesmo lugar. Ouro Verde elegante, bonito, aquela coisa, aquele espaço todo. Superior hierárquico, você nós não podíamos. A regra da companhia, o policy da companhia, era que você não podia ficar no mesmo hotel. Então nós ficamos escondidos. Todo lá, não vê eles. Um dia os dois estavam, o cliente, ele, a mulher dele, estavam sentados na coisa, tomando um drink, nós ficamos bem baixinho atrás dele. Eu e o André, assim, as mulheres mais bonitas, usa o sabonete leve, branco, puro, perfumado, leve, sabonete das estrelas, e sumimos. Isso aí é um dia que eu tinha feito. Aí quando chegou lá o Rodolfo disse, o Somerville foi lá no Rio, disse que é engraçado, o pessoal no Rio canta o sabonete na rua. Que maravilha!